Super El Niño. Dados do NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do último trimestre, atualizados esta semana, confirmam o fenômeno. A média da temperatura da superfície do mar, chamada de TSM pelos meteorologistas, chegou a 2 graus de anomalia nos meses de novembro, dezembro e janeiro. O último Super El Niño aconteceu em 2016, mas naquele ano a anomalia foi ainda maior no mesmo período, tá? 2,6 graus. Então vamos chamar quem? O Super Arthur, não é verdade? Para falar desse tema. Arthur, me fala uma coisa. É importante deixar claro que o cálculo, ele é feito justamente pelo trimestre móvel e que não necessariamente representa uma crescente que possa preocupar ainda mais o produtor rural. Afinal, o fenômeno, ele está em enfraquecimento. Então, a gente não pode também pegar essa manchete e alarmar o produtor rural. Por isso você está aqui para traduzir essa informação. É com você. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Trouxemos aqui um mapa para entender essa situação que já ocorreu e a tendência agora é desse El Niño se enfraquecer. Eu trouxe aqui um mapa aí de anomalia de temperatura de superfície do mar em todo o globo, bem conhecida, que a gente trouxe diversas vezes, e aqui, a área que a gente considera do El Niño já se enfraquecendo com áreas em amarelo e laranja, não estão mais aqui com aquele timbre vermelho. Então, ou seja, a tendência é de enfraquecimento, entrando aí na neutralidade a partir aí do começo do inverno. Chama atenção ainda que aquele problema das águas aquecidas em todo o globo ainda continua. Veja como o Atlântico Norte e Atlântico Sul ainda continuam aquecidos. Isso ainda vai ter impactos em todo o clima no país. Mas chamando atenção para a questão aí do dado do NOAA, que aqui é uma tabela que eu trouxe desde 2010 até 2023. Essa tabela começa com dados lá de 1950, então seria muitos dados aqui para trazer, mas trouxe esse recorte para a gente entender essa situação, na qual foi atualizado... Vou até pedir para encher tela aqui para a gente conseguir ver exatamente onde está ali, olha só, anomalia, bem no cantinho, último quadradinho. Essa anomalia móvel, eu quero chamar a atenção porque não existe um critério científico para a definição do que é o Super El Niño. Parte dos cientistas acham que quando bate no 2,5, como foi lá em 2016, que bateu aí 2,6 em outubro, novembro e dezembro de 2016, que se considera o Super El Niño. Mas a gente também tem que entender o fato das implicações dos desastres que ocorrem em virtude do desenvolvimento do sistema. Porque, veja, naquele ano não aconteceram tantos desastres como foi o ano passado, claro. Ano passado também tivemos o ano mais quente da história que ajudou a contribuir com isso, mas veja, demorou praticamente, aquele El Niño lá começou em setembro e outubro de novembro de 2014, persistindo em 2015, mas veja, ele começou com 0,5, levou quase um ano para bater nos 2 graus. E veja, esse El Niño de 2023 levou apenas aí 6 meses para chegar aí no 2,0, ou seja, é uma variação muito grande de temperatura num curto período de tempo. Isso é uma bomba de vapor de água na atmosfera que acaba desregulando ainda mais a questão da chuva e das secas. E, para exemplificar isso, eu trouxe aqui um panorama desde 1980, na qual temos aqui alguns picos de intensidade passando, aí chegando de 2 graus ou mais. E veja, justamente lá em 82, 83... 97, 98, também tivemos esses picos de intensidade com diversas enchentes aqui no Brasil, períodos também de seca que impactaram em muito o agro, ou seja, a tendência do critério aí que eu utilizo e também aí parte dos cientistas é a questão do impacto direto que tem aí em toda a economia do país, porque nesses anos também de 82, 83, 97, 98, o El Niño teve uma evolução também de 6 meses, batendo em 2 graus até avançando no valor. Então aí fica dito o que é essa diferenciação do Super El Niño, mas isso ocorreu aí na média móvel do trimestre com essa tendência descendente. A tendência agora é de não ter tantos impactos negativos como foi a primavera no sul do país. Agora, claro, ainda influencia o tempo, mas ao menos não vamos ter extremos ali como foi aquele absurdo do ano passado. Absurdo. Está aqui, então, aqui essa linha de referência aqui, Arthur, que mostra os Super El Niños que a gente teve aí nas últimas décadas. Vamos ver como está a previsão do tempo agora para todo o Brasil? Isso, como podemos ver aqui nas imagens de satélite, tendência ainda de temporais ao final do dia na região norte, região centro-oeste e parte ainda da região sudeste e também sul da região nordeste. No sul ainda
tempo firme, como também na faixa leste da região nordeste. Tendência de chuvas mais volumosas, principalmente aqui no Pará, estado de Minas Gerais e também no estado de Goiás, na qual esses volumes até podem passar aí de 60 a 70 milímetros. Tá certo, Arthur. Agora me fala uma coisa, falando especialmente sobre o estado de Goiás, né? Porque agora tem recebido bastante chuva, mas ainda está sobre os impactos da estiagem severa do segundo semestre de 2023. E, inclusive, o governo do estado decretou situação de emergência em 25 cidades, o que afetou a agricultura, a pecuária desses municípios. Qual que era a mais crítica do estado? A gente queria que você falasse para a gente. Então, aí para a gente ter um panorama do que está acontecendo aí na região centro-oeste, não só o estado de Goiás, mas também partes aí do sul de Mato Grosso também decretaram emergência devido à seca, justamente por isso. Tem chovido muito pouco aqui nessas áreas, como também aqui em partes da região sudoeste de Goiás, porque veja, a chuva se distribuiu bem em todo o estado, aqui nas manchas em azul, mas pontualmente aqui temos manchas verdes aí tendendo para o amarelo, que foi justamente áreas aí que receberam menos de 30 milímetros de chuva em 30 dias, sendo que as demais áreas receberam em cerca de 200, até alguns pontos aqui do sudoeste aqui receberam até 300, ou seja, é um problema pontual, mas que infelizmente acaba ocorrendo justamente por essa chuva mal distribuída. E olhando a tendência aí para o produtor, para até o final do mês, aqui pegando entre amanhã até o dia 29, veja, a tendência ainda de um calorão na região. Essa aqui é a média de temperatura máxima, máximas aqui batendo ainda 36, 37 graus, podendo chegar a 40 graus aqui em áreas do Triângulo Mineiro, pegando também aí o sul de Goiás. Então isso não é uma boa notícia para justamente essas áreas que precisam de mais chuvas, porque quando olhamos para o acumulado de chuva até o final do mês, veja, norte do Brasil, Matopiba, região sul e sudeste vão receber bons volumes de chuva, mas justamente aqui em áreas do oeste de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, norte do Paraná. E veja, sul de Mato Grosso o volume é baixo, mal deve ficar em torno de 60 a 70 milímetros, que associado a esse calorão, balanço hídrico continua não fechando, e aí a notícia é ruim, porque até a chuva volta, mas não é suficiente para reverter o quadro de déficit hídrico. Tá